Falamos a respeito da questão do IOF, que expõe a relação do governo com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados e com o Senado, e foi feita uma pesquisa do Instituto Quest sobre essa relação dos deputados e o que os deputados, apenas deputados, o que acham do governo federal sobre os mais variados aspectos. E a percepção de um governo bom caiu mais do que já era um número aquém dos 50%. A avaliação negativa foi de 42% para 46%, de positiva de 32% para 27%, regular de 26% para 24%. E aí eu toco nesse assunto, Zaidan, porque tem um monte de pauta importante e com a entrada do governo e as ações que foram colocadas, e o governo quer que isso se desenrole no Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à questão do IOF, o clima não tende a ficar mais ameno. E nos bastidores se fala muito em segurar, empurrar com a barriga determinadas pautas que são caras para o governo, como, por exemplo, a questão do imposto de renda, da atualização do imposto de renda. É uma das pautas que ainda, nessa pesquisa, mostra grande apoio do Congresso de uma forma geral, com 88% de avaliação de que é uma pauta que deve ser votada, mas a gente não sabe qual vai ser o clima daqui a pouco, quando isso se desenrolar lá dentro do STF no que diz respeito ao IOF, eu repito. Bom, Ronald, o governo tem de partir de uma constatação que é aritmética. Né? Ele tem minoria. O governo é minoritário. A sua base de verdade, né? Que é leal, pelo menos nos momentos mais importantes, ela é minoritária. Inclusive, a votação do IOF mostrou que o governo não pode contar mais, pelo menos a maioria dos votos, nem do PDT. Ele não pode contar mais nem com o PDT, com a maioria dos votos do PDT. É uma decorrência da crise provocada pelo roubo das aposentadorias, né? E a saída do Lupe, que é o presidente do partido, etc. E isso teve impacto na relação do PDT. O PSB também não dá para dizer que ele vota inteiramente com o governo. E ele tem um vice-presidente da República, que é o Alckmin. E aí restam PCdoB, o PT, obviamente, e o PSOL, pelo menos quando a minoria dentro do PSOL entende que é um assunto que vai além daquela discussão interna do PSOL, a parte majoritária que quer apoiar o governo sempre, acriticamente, incondicionalmente, comandada pelo Boulos, e a parte minoritária que entende que só deve votar aquilo que considera compatível com o programa do partido. Caso contrário, vota contra. Mas todo o PSOL votou com o governo na questão do IOF. Né? Então, o governo é minoria. Então, a pesquisa ela traz um resultado absolutamente esperado. Né? Absolutamente esperado. Porque o Centrão, que é quem tem a maioria lá dentro, mas o Centrão não é uma coisa homogênea. Né? Ele se torna homogêneo em certas circunstâncias, quando há um interesse que provoca uma convergência. Caso contrário, você tem divisões, interesses diferentes das lideranças partidárias, dos caciques partidários e dos parlamentares. Só que esse é um momento em que uma parte expressiva do Centrão quer se afastar do governo. Mas há uma outra parte que quer, inclusive, a presidência dos Correios. É interessante. Os caras votam contra, descem a ripa, mas querem a presidência dos Correios. Querem a presidência do Banco do Brasil, dos Correios, da Caixa, querem cargo em Furnas, em Itaipu. Enfim, querem a mamata, querem as benesses, mas na hora de votar, descem a paulada no governo. Né? E o governo até aqui veio naquela de não, é assim mesmo, o negócio é conversar, conversar. A única saída para quem não tem uma maioria porque o Congresso tem aprovado, como o Lula falou hoje, tem aprovado coisas importantes, tem aprovado aquilo que também é interesse do Congresso ou, ao fim, daqueles que são de fato representados no Congresso. Grandes grupos econômicos.
Quando há convergência, aprova, claro, nós também queremos isso. E o governo levou muitas coisas que são muito bem recebidas pelos bancos, pelas corporações, pelos planos de saúde. Então aprova, não tem problema. Agora, o governo, na questão do IOF, e até porque a eleição vai se aproximando, e há um incômodo com a popularidade, que não é lá grande coisa, do governo, faz então aquilo que não fez em nenhum momento e deveria ter feito o tempo todo: buscar apoio social, apoio na sociedade para pressionar o Congresso. Não fez isso. Não fez isso em relação à legislação trabalhista, em relação à legislação previdenciária. Não fez. Não fez. Mas agora resolve fazer. E, de qualquer maneira, o próprio Lula dá sinais que, quando voltar da Argentina, ele tem o encontro dos BRICS, esvaziado, por sinal, sem Putin, sem Xi Jinping, mas depois ele vai conversar com o Alcolumbre Mota. Então ele quer colocar as coisas no eixo e tal. E basicamente é isso, né? É uma pesquisa que traz aquilo que é esperado. Ainda mais com esse deslocamento, ainda que não integral, mas relevante, do Centrão para fora do governo, já olhando para 2026.